O assunto de hoje é muito importante, principalmente para as pessoas que já faltaram na entrevista de emprego e ficaram desesperadas. E eu recebi uma pergunta bem assim: professor, eu faltei na entrevista e eu gostaria de me justificar. E agora, como eu posso fazer isso? Simples, entrando em contato com a empresa e fazendo a sua justificativa. Só que tem uma coisa que é mais importante. Tem que falar a verdade. O porquê não conseguiu ir naquela entrevista. Mas a minha dica maior é ter sempre um planejamento. Um planejamento para não faltar, principalmente nesse dia que é muito importante. E quando a gente é chamado, para uma entrevista de emprego, é porque a gente foi escolhido. Ou digamos, o nosso currículo ele foi escolhido ali com detalhes, preenchendo para o recrutamento e assim ser chamado para a entrevista. Por isso que tem que analisar essas informações. Mas também tem outras coisas que a gente tem que analisar referente a essa falta na entrevista. Vamos lá. Faltei na entrevista, até separei um material muito importante aqui para estar passando para você com dicas importantes. Caso algum problema tenha ocorrido, você tem que fazer o quê? Tem que pedir desculpas entrando em contato. Só que tem uma coisa, às vezes esse contato que você vai ter na justificativa, às vezes não vai chegar lá no entrevistador. Pode ficar ali na recepção da agência, como por exemplo. Se a recepção entrou em contato com você para a entrevista de emprego, quando você for fazer o contato de volta, vai ser na recepção. Mas ali você já pode estar fazendo a sua justificativa. Mas eu sempre falo para os meus alunos, o planejamento é a melhor ferramenta que tem nesse caso. É ter um planejamento para não ter uma falta grave. Porque quando a gente falta também na entrevista, é um ponto gravíssimo. E isso pode desqualificar ali naquela entrevista, naquele cargo. Por quê? O nosso currículo ele foi, digamos assim, foi selecionado porque atendeu aquele requisito. E por isso a gente foi chamado. E nesse caso tem que prestar muita atenção nas informações. Eu sei, é claro, que imprevistos acontecem. Pode acontecer algo do transporte, uma doença, passar mal, algo assim. Pode acontecer sim, mas a gente tem que usar todo o planejamento. Respondendo à pergunta direta que o aluno fez, faltou na entrevista e queria saber como fazer para justificar. Entre em contato com a empresa e justifique o porquê você não foi para aquela entrevista. Assim vai demonstrar que você realmente tem interesse. Mas lembrando que dependendo ou não, a vaga já foi preenchida ou não. Tem que analisar isso. Isso é procedimento, isso é norma da empresa. Então a empresa, ela que vai ditar se vai aceitar e chamar novamente para entrevista ou não. Mas isso tem que analisar ali com a agência, com a empresa, analisando todas as informações, se vai ter outra oportunidade de entrevista. Mas entre em contato e fala o caso, o que aconteceu, algum imprevisto, tá? Tem que falar isso. Uma coisa interessante que pode enviar um e-mail, pedindo desculpas e fazendo ali o desenvolvimento, no caso da justificativa. E se for o caso, quando vai ter outra entrevista. Tem que ser assim, cabeça aberta. Tem que pensar fora da caixa.
Pergunta: vai ter outra entrevista? Quando que vai ser? Posso reenviar meu currículo? Aí a análise vai ser da agência, vai ser da empresa, ou digamos, das normas e procedimentos. Preste muita atenção nisso. Mas o melhor é não faltar. Quando remarcar ou cancelar a entrevista de emprego, olha o que eu separei. Apenas situações muito sérias e inevitáveis podem justificar. Digamos que eu vou faltar só por faltar, mas depois eu faço a entrevista. Será que está assim? A gente tem que analisar a concorrência. Hoje, aparece uma vaga de emprego, tem muitas pessoas ali concorrendo. E aquela pessoa que é qualificada, que é preparada, ela já fica atenta. E principalmente quando ela é recrutada, né, para essa entrevista. Então, recrutado quer dizer que foi chamado, né, para essa entrevista. É por isso que ela não quer perder esta oportunidade. E a gente tem que analisar isso. Será que eu fui chamado porque uma pessoa já foi chamada na minha frente, ela não conseguiu passar e agora está sendo, né, a minha pessoa? Ou eu fui o melhor candidato que essa empresa ela conseguiu, né, encontrar a agência e eu faltei? Olha, essas características também para, né, colocar em ênfase aí, tá? Para a justificativa. Você não tem como chegar até lá. É uma justificativa também. Mas primeiro, antes disso, né, ou antes de falar que não tem como chegar até aquela localidade, o importante é pesquisar as informações tanto da agência como da empresa, para ver se realmente você tem condições, se tem transporte, tanto público ou transporte privado, que chegue até tal localidade. Viu como é importante? Isso você pode ver tanto no requisito, né, ou no contato que você teve com aquela agência, com aquela empresa. Por isso que ao receber algum telefonema ou e-mail ou mensagem, tem que anotar, tem que fazer anotação de todas as informações possíveis, como o endereço e a confirmação se você vai poder ir ou não. Coloque isso daí, né, na prática, para você não passar apuros no futuro. Você está doente ou com sintomas, é uma justificativa. Agora digamos que você fala assim: eu estou doente, mas você posta nas redes sociais que não está doente. Hoje em dia a tecnologia ela está, né, em todo lugar, principalmente no recrutamento também. Hoje você fala uma coisa ali no currículo e a agência, né, os recrutadores, os entrevistadores, eles analisam isso daí profundamente, todas as informações do profissional para ver como ele é no dia a dia. E pode acontecer de ser feita uma pergunta ali, bem na entrevista, realmente como você é no seu dia a dia. Uma pergunta: qual é o seu hobby? Aí você não tem um hobby, né, específico, ou esqueceu, aí inventa um. E lá nas redes sociais está falando outra coisa. Isso daí é uma mentira. Então a gente não pode mentir e em nenhuma hipótese, né, na entrevista. Porque a mentira ela tem perna curta. E a qualquer momento vai ser descoberto. Aconteceu uma emergência. É outra justificativa. Então, entrando em contato, tanto por telefone, por e-mail, você vai se justificar para passar, né, a melhor informação para a agência. Você
também percebeu que o emprego não é para você. Como eu já tinha citado, analisar o requisito. O que é o requisito? É todas as informações daquela vaga. Exemplo, é para tal cargo, o salário é tal, o horário de trabalho, se caso for disponibilizado, também se for disponibilizado o nome da empresa e a localidade. Tem isso. Mas quando uma agência ela entra em contato, ela vai falar o endereço dela e onde ela está localizada, né? Especificamente para você encontrar. Aí você vai também fazer a sua análise para ver se consegue chegar lá ou não. Então não deixe muitas coisas que você pode resolver atrapalhar. Primeiro tem toda a preparação, todo o planejamento. Realmente veja se consegue ir ou não. Se vai acontecer algo, né? Por quê? Saúde. Você teve uma emergência ali ou ficou doente. Saúde em primeiro lugar. Se ficou doente, tem que cuidar da saúde. E assim você vai se justificar. Agora, faltar por faltar é um ponto muito grave. E voltando à parte da concorrência, se eu faltar na entrevista, pode ter certeza que outra pessoa está ali concorrendo. Aí, no dia da entrevista, o que é que vai acontecer? Meu currículo ele vai estar lá, esperando, a minha chegada para continuar todo o processo. Aí eu não compareci. Se puder, você pode fazer uma justificativa antes, para o entrevistador não ficar esperando. Se puder, então faça de tudo, se caso você for faltar, realmente já fazer essa justificativa. Você vai ganhar ponto com isso, mesmo sendo uma coisa séria, um ponto muito grave, a falta na entrevista de emprego. Mas pode minimizar. Por quê? Se você fizer isso, vai ser sinal que se acontecer outra vaga ali, outro processo, você vai poder participar. E tem que ter uma justificativa. É claro, se acontecer de ter outro processo, você poderá participar. Fique de olho em tudo isso, tá? São informações que realmente vai ajudar você. Agora analisa essas informações aqui, porque são conselhos e dicas. E continuando a parte da concorrência, digamos que eu não compareci na entrevista, então outra pessoa que está concorrendo vai ser recrutada e ali ela vai fazer outra entrevista. A não ser que tenha um monopólio. O que é esse monopólio? Que seja só a minha pessoa para aquela entrevista, que é uma coisa muito difícil porque a concorrência está aí e a gente não pode perder oportunidades. Uma entrevista de emprego, ela pode ser uma chance muito grande da gente ter essa recolocação no mercado. Analisa esses conselhos aqui para você. Para cancelar a entrevista sem se prejudicar, é importante seguir estas recomendações. Exemplo, seja sincero. Inventar desculpas é muito arriscado. Por quê? Se elas forem descobertas, não pode mentir, como eu já tinha falado. Você acaba definitivamente com suas chances de ser contratado novamente. Ou outra oportunidade aí que você seja chamado ali naquela agência ou naquela empresa. Também não exagere nos fatos. Explique a situação com bastante objetivo, seja claro para justificar a sua remarcação, se caso houver. Mas pergunte. Tem aquele ditado? Quem tem boca vai a Roma? Então use a comunicação ao seu favor. Seja uma pessoa comunicativa
converse, pergunte. É isso que você tem que fazer. E eu falo muito sobre comunicação, digamos, em todos os meus cursos, em bastante aulas, eu falo sim, o poder que a comunicação tem. É pela comunicação que a gente vai alcançar os nossos objetivos, é conversando. Se eu sou tímido, eu posso trabalhar essa timidez. Aí eu posso conversar, ter uma justificativa, é claro, e passar a melhor situação possível, sem estar inventando, desculpas. Você vai explicar os motivos, tá, sobre a sua entrevista. Tem outra coisa, se no caso você sabe que tal dia vai faltar ou no dia da entrevista, você pode entrar em contato para tentar remarcar o dia dessa entrevista. Também tem isso, ó, tentar, não quer dizer que a agência, que a empresa vai aceitar, mas pode sim tentar, para ajudar bastante você nesse processo. E nessa tentativa você pode conversar, Esse tentar não quer dizer que é 100% seguro. E você pode perguntar assim, e será se eu posso perguntar, tem como remarcar? Tem que ter um jogo de cintura na comunicação. E nesse tentar remarcar, você tem que saber conversar. Tem que ter um jogo de cintura para você fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Às vezes pode ser constrangedor a empresa disponibilizar um dia somente, para aquele entrevistado. Também tem isso. Mas todas essas informações eu vou saber como? Entrando em contato. Assim, você vai saber de tudo, principalmente da norma da empresa. São dicas que eu trago aqui realmente para te ajudar, para você ver que você pode estar no caminho certo, fazendo planejamento, se preparando da melhor forma possível. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você, que quando eu falo em remarcar, não quer dizer que a empresa ela vai remarcar. Você vai tentar remarcar ou perguntar outro dia ali da entrevista. Eu, como um entrevistador, eu remarcaria, caso o candidato entrasse em contato para fazer uma justificativa. Mas eu estou falando aqui sobre as agências, sobre as empresas. Não sei se elas vão pensar do mesmo jeito que eu. Não sei se os entrevistadores vão pensar do mesmo jeito que eu estou pensando. No meu caso, eu remarcaria. Deu para entender as informações, Então, primeiramente, antes de faltar, você analise o dia, as informações. E se faltar, tente se justificar, para não sair prejudicado aí no futuro. Gostou das dicas, das informações dessa aula? Então coloque em prática, já vá fazendo o seu planejamento. E não esqueça de ter o seu currículo sempre atualizado. Essa é a dica de ouro para você, meu aluno de sucesso. Tchau, muito obrigado pela participação. Até mais.